Boa tarde, meus queridos amigos de Fortaleza. É uma alegria estar aqui com vocês, ainda que em imagem, para falar sobre imagem. De repente, uma aula prática de distância da imagem. Eu conversando com a câmera e imaginando vocês vivos e ativos e atentos na minha frente. Também é um exercício de imaginação. E neste sentido é também um desafio. Mas eu visualizo todas as pessoas que eu conheço e com isso sinto que estou de alguma forma presente, ainda que em imagem. Nós vamos trabalhar com um tema bem delicado, mas que, de certa forma, não é original. Não fui eu que lancei essa hipótese, mas trabalho com essa hipótese de alguma maneira que me mostra que ela tem uma grande plausibilidade, que é, do ponto de vista da imagem, vivemos numa nova Idade Média. É claro que não é só do ponto de vista da imagem. Nós vivemos um novo ambiente análogo ou similar àqueles, o ambiente da Idade Média. E já vamos definir o que é esse ambiente da Idade Média. Mas antes eu quero trabalhar alguns pressupostos sobre as imagens que nos cercam. Vivemos cercados de imagens desde que nascemos. E aqui precisamos definir o que é imagem, não no sentido estreito de que é um objeto para ser visto, uma visualidade, um aparato que nos oferece visualidade. Mas quero expandir um pouco o conceito de imagem para os outros sentidos, não apenas o sentido da visão, mas os outros sentidos. E, com isto, de certa forma, violentar um pouco a palavra imagem no seu sentido estreito. Mas também não sou o primeiro a fazer isso. Os neurologistas já fazem isso. Já trabalham com outros artistas também, já trabalham com imagens de outra sensorialidade que não seja apenas a visão. Então já se fala em imagem sonora, não é? Já se fala em imagem tátil. Não é? Os deficientes visuais trabalham com percepções tridimensionais de objetos e constroem com as mãos, capturam imagens táteis. Não é? Podemos falar em imagens gustativas. Então, lidamos com complexos. Tá? Então, o sabor de uma comida, o sabor de uma fruta, ou o sabor de um beijo, são um complexo de sensorialidades gustativas. O beijo, uma mistura do tátil com o gustativo. Então é prudente a gente expandir um pouco o conceito de imagem. A palavra imagem, que significava visualidade, e hoje
significa sensorialidade. Então, a imagem tátil, a imagem gustativa, a imagem olfativa, imagem auditiva e imagem visual. Isso para não falarmos também da imagem proprioceptiva, que é ainda uma das imagens internas do próprio corpo, o corpo vivendo as suas próprias imagens, percebendo as suas próprias imagens. Como falamos de sensorialidade, estamos falando de sentidos. Os sentidos, os nossos sentidos. E o que são os nossos sentidos? Eles, se não tentáculos para o mundo, maneiras de capturarmos ou sermos capturados pelo mundo e pelo entorno. Portanto, se falamos de sentidos, estamos falando de um cá e lá. O sentido da audição é um vinculador. Eu ouço algo que é um som que está fora de mim e, portanto, o meu sentido me traz aquele som. E assim acontece com a imagem, assim acontece com o tato. Com isto, nós amplificamos um pouco o tema, o objeto, imagem, para não apenas entendermos uma imagem qualquer, seja ela auditiva, gustativa, tátil, olfativa, como um objeto fora de nós. Se a imagem está entre o cá e lá, ela é sempre relacional. No entanto, existe um fenômeno que precisamos considerar, que é o fenômeno humano, por excelência. Nós, como primatas, diurnos, temos um sentido, um tipo de sentido de visão que é desenvolvido ao longo da nossa evolução como animais que somos e que tem uma grande acuidade. Isso, civilizacionalmente, a visão foi se tornando cada vez mais hegemônica entre os nossos sentidos. Não sabemos se isso é uma vantagem ou se é uma desvantagem. É claro que pode ter sido uma vantagem evolutiva, porque a visão é um sentido de distância, e como sentido de distância é um sentido de alerta. E sendo sentido de alerta, ela nos conta coisas que vão acontecer em alguns minutos ou em intervalos maiores, dependendo da distância, ameaças que se aproximam, dando a chance de fugirmos, nos esquivarmos dessas ameaças. Portanto, a visão, como sentido de alerta, se tornou hegemônica na espécie humana e, curiosamente, ela se tornou, nos últimos séculos, ainda mais hegemônica, porque a maior parte dos produtos desenvolvidos pela ciência, das formas de comunicação desenvolvidas pela ciência e pela evolução técnica, nos últimos séculos, mas sobretudo no século XX, estava voltada para a capacidade de visão.
Vamos nos lembrar aqui que a escrita também é imagem. E, portanto, a escrita é imagem visual. Então, todos os séculos, a partir da universalização da escrita, investiram pesadamente no sentido de visão. Seja, em primeiro lugar, na escrita e depois, no século XX, na imagem visual, icônica, não é? Imagens de objetos e não objetos transformados em pictogramas e escrita alfabética, mas que continuam sendo visuais. Então, vivemos uma época de grande hegemonia da visão e vivemos uma microépoca, a partir do século XX, de investimento pesado nas tecnologias da imagem visual, a ponto de termos uma ecologia da visualidade hipertrofiada. Não é? Mesmo o som, que é também um outro sentido de distância, mas também um sentido um pouco mais envolvente do ponto de vista físico, não é? Mesmo o som se transforma no primo pobre diante da exuberância da imagem. Então, passamos para um segundo tópico, que é o olhar. De acordo com o que vimos anteriormente, né, o olhar pode ser intercambiado pelo ouvir, pelo cheirar, pelo degustar ou pelo tocar, porque estaremos trabalhando com imagens de qualquer maneira. No entanto, vamos falar do olhar como um elemento, ou do sentir, ou do tocar, do cheirar, etc., como um elemento constitutivo da imagem. Isto é algo que as nossas ciências da comunicação e sobretudo, a história da arte e a comunicação visual não consideraram de maneira suficiente até hoje. O olhar é constitutivo da imagem, porque se a imagem é relacional, cá e lá, então ela não está nunca só lá. Ela está aqui e ela está lá. Assim, quando vocês veem aqui a minha imagem, ela não está apenas na tela, ela também está na retina de todos vocês e, de certa forma, no aparato perceptivo. Considerado isto, e afinal temos que dar os créditos, quem nos ensina esta verdade de que o olhar é constitutivo da imagem é ninguém menos do que Hans Belting, um grande historiador da arte. Alguns dentre os colegas que integram aí as nossas discussões já conhecem o seu pensamento, não é? Então, que o olhar é um componente da imagem. Se é um objeto relacional, a imagem é, portanto, co-criada pelo nosso olhar. Diante de uma imagem, o meu olhar vê coisas que outros olhares já viram ou não viram. E o meu olhar deixa de ver coisas que já foram vistas por outros olhares. Porque todos os nossos sentidos são seletivos. Assim, toda relação
é construtora de um entorno. Se o olhar constrói uma relação, esta relação constrói um entorno, e que nós podemos chamar de ambiente. O olhar é construtor de um entorno, mas também ele é construído por um entorno. Portanto, nós já estamos dentro de um ambiente, esse ambiente constrói o nosso olhar, na medida em que ele educa para vermos determinadas coisas e deixarmos de ver determinadas coisas, na medida em que a nossa visão também alcança uma parte do espectro da luz, e não toda. A nossa educação nos ensina a privilegiar determinados aspectos dos sentidos e outros a esquecer outros. Então, o olhar, ou o sentir, o degustar, o tocar, são construídos também pela nossa história. E não apenas pela história biológica, como pela história civilizacional e, nos últimos séculos, pela história educacional. Temos todo um aparato educador, formal e informal, às vezes travestido de entretenimento, e que educa o nosso olhar. Então falamos agora de um terceiro tópico, e que se chama ambientes. Se uma imagem é construída por um ambiente, assim como ela é construtora de ambientes ou modificadora de ambientes, então nós temos que considerar, para entender o que é uma imagem, sempre o ambiente onde ela se coloca. E, de novo, quem, em primeiro lugar, nos apresentou essa reflexão foi Hans Belting, no seu magistral livro Imagem e Culto, que está traduzido em português como Semelhança e Presença. Imagem e Culto. Hans Belting, que é um historiador da arte notável, um dos mais respeitados da Europa e do mundo, nesse livro de 1990, apresenta a ideia de que não é correta a perspectiva da história da arte quando fala de arte sacra ou de arte pré-histórica. Que o ambiente artístico começa a existir praticamente depois do Renascimento. E que antes disso, a função, o ambiente da imagem, e portanto a função da imagem neste ambiente, era outro. O ambiente era de culto e não de observação, de aesthesis. Bom, essa descoberta de Belting abre perspectiva para refletirmos se o ambiente da arte continua sobrevivendo até hoje e se a função da imagem contemporânea é a da aesthesis. E, evidentemente, chegamos à conclusão que não é a aesthesis, não é a função estética, mas o ambiente no qual vivemos hoje e que gerou uma grande proliferação das imagens
e sobretudo das imagens visuais, é um ambiente determinado pelo olhar midiático, o olhar da mídia. E, portanto, é um ambiente midiático. Neste sentido, podemos falar de uma imagem midiática, ou uma imagem em ambientes midiáticos. Quando vemos, por exemplo, uma Mona Lisa, reproduzida aos milhões, nós estamos diante de uma obra artística, mas em um ambiente midiático. Se estamos no Louvre, observando a Mona Lisa, estamos diante de uma obra artística em um ambiente estético. A mesma imagem pode sobreviver em muitos ambientes. E agora vamos aprofundar um pouco o pensamento de Belting e tentar caracterizar o que é a marca desses ambientes. O estético é a fruição, a aesthesis, a palavra grega já significa colocar para dentro de si, e, portanto, privilegia, cria um ambiente de imanência. Eu estou aqui agora fruindo uma obra de arte, curtindo, me emocionando com uma obra de arte. Isso acontece no cinema, num belo filme, isto pode acontecer na televisão, a gente criar, a partir da televisão, que é um aparato midiático, também a fruição estética. Então pode haver a imagem estética também na televisão, mas nós vemos que a televisão não privilegia esse tipo de imagem. E hoje, enquanto a imagem estética nos traz para o aqui e agora, a imagem midiática faz o contrário, ela nos retira do aqui e agora. E, portanto, ela nos transporta para um outro lugar. Ela cria um ambiente de transcendência. Transcender significa o atravessar, o sair daqui e ir para lá, para outro lugar. Isto é uma marca também do ambiente de culto. Toda a Idade Média foi caracterizada pelo ambiente de culto, de transcendência. A imagem servia para nos tirar das nossas agruras do aqui e agora e nos transportar, fazer transcender para o outro espaço, que seria o espaço do culto, da divindade, da transcendência. Nesse sentido, nossa época contemporânea, o ambiente das imagens contemporâneas é um ambiente propício à transcendência. Só que não é a transcendência do divino, mas é a transcendência de um outro Deus. Vamos dizer, pode ser o Deus do consumo, pode ser o Deus da aparência, beleza, o Deus da riqueza, o Deus do capital. As imagens midiáticas, portanto, nos reaproximam da Idade Média. Sabemos que a Idade Média foi uma época de fundamentalismos. Se tiramos alguma conclusão a respeito do nosso presente e fazemos uma análise política, nós vamos ver que continuamos ou voltamos a uma época de fundamentalismos. Estamos numa nova Idade Média. De novo, essa ideia não é minha. Quem, em primeiro lugar, falou disso foi o filósofo russo Nikolai Berdyaev. Depois
Humberto Eco também falou disso. E depois de Humberto Eco, muitos outros historiadores demonstraram a tese de que estamos em uma nova Idade Média. As imagens que vemos hoje nos aparatos midiáticos, nos ambientes midiáticos, são imagens que comprovam essa tese à exaustão. Quando vemos uma imagem de Trump, quando vemos uma imagem das guerras do Oriente Médio, quando vemos uma imagem das guerras aqui no Brasil, das guerras de todos os dias, quando vemos imagens, palavras, gestos, sons das nossas cidades, quando há ou quando havia pronunciamentos por parte de um governo. Os batimentos de panelas criavam imagens sonoras de fundamentalismo. E, portanto, talvez esta reflexão que nós teríamos que colocar nas nossas pautas. Trabalhar uma ecologia da imagem, ao invés de trabalhar a imagem como um produto, como um objeto que está fora de nós. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho do convite.
Bom, boa tarde. Eu queria... Essa cadeira não sai do lugar, não sai. Bom, boa tarde. Eu queria dizer da satisfação de estar nessa mesa com o Norval, mesmo que não presencialmente, e com o Márcio, que são dois pesquisadores que eu tenho muita admiração e muito respeito pelo trabalho. Eu não sabia do que era a fala do Norval, né? E, coincidentemente, eu também vou falar do Belting, né? Não com o acento do Norval, que vai pronunciar algumas palavras melhor do que eu, mas o meu tema hoje é para falar do rosto. E essas imagens que vocês viram aqui, elas estão aqui graças ao Davi, ao Rodrigo e à Bruna, principalmente. Assim, foram as 3 pessoas que me ajudaram, porque eu não sei juntar muita coisa, assim. Então, eu queria agradecer, e agradecer também pela presença de vocês nesse encontro. Eu vou falar de algumas coisas sobre uma pesquisa que eu faço sobre o rosto. Eu vou ler para não me perder muito no tempo e, enfim, né, peço para a Camila que, quando faltar uns 10 minutos, que me avise para que eu possa adiantar se tiver algum atraso. Bom, dizem que não somos nós que escolhemos os nossos temas de pesquisa. Antes são eles que nos elegem, nos acossam. Mas, no meu caso, e eu acho que vocês vão me dar razão hoje, essa perseguição vem se tornando preocupante. Toda vez que eu sou chamada para falar de alguma coisa e não me dão um mote do que eu tenho que falar, o tema do rosto aparece como uma assombração. E, quando eu me dou conta, é justamente sobre ele que eu envio os meus resumos. No Brasil sertanejo, não se costuma dizer assombração, mas visagem. Na pronúncia inculta, visage, que eu acho até mais bonita. E essas visagens, ou visages, são rostos disformes, almas penadas em busca de algum descanso, sombras que aparecem sem que haja uma luz física que as projete. Aliás, eu faço um parêntese para dizer que, nessa pesquisa, eu acabei percebendo que as sombras, até mais do que os retratos, têm uma ligação muito estreita com o tema dos rostos. As faces estão em todas as partes. Por isso, o meu desejo de trazer essas imagens, sem me referir a elas exatamente, imagens de atrizes, de estrelas, imagens de pessoas se maquiando, imagens do Instagram, enfim. E que eu acho que, em cada pessoa, né, essa leitura do que, inclusive, o Norval fala, né, assim, do que a gente vê e de como a gente vê isso, essa leitura, de fato, a minha intenção era que a gente visse essas faces, né, antes de que eu falasse sobre elas. Então, elas nos espreitam e nos convocam nas capas de revista, na TV, no cinema, no celular, nas prateleiras dos supermercados, nos cartazes, na internet, nas embalagens de biscoito, de sabonete e de CDs. Mas, quando a luz se apaga, quando fechamos os olhos e nos recolhemos do visto, elas entram pelas brechas, pelas fendas, fazendo parte dos nossos sonhos e dos nossos medos, o que Aby Warburg vai chamar de imagens fóbicas. Não há guarida, não há abrigo inviolável. Por onde quer que andemos, há rostos, como num surto psicótico ou como almas desencarnadas e vagantes que apelam por socorro. Essa pesquisa está em curso, eu não tenho ainda muitas respostas sobre ela, e a dificuldade metodológica também chega a ser quase paralisante. Mas o rosto insiste, a cara encara, e é o jeito de meter as caras. Vocês me perdoem os trocadilhos pobres e sem graça, mas, nesse caso, eles são compulsórios. Isso porque, como explica Hans Belting, a imagem, o rosto, é a imagem por antonomasia. Quem tem cara tem ousadia, atrevimento, mas também tem decoro, pudor e decência. A vergonha está na cara, ou a falta dela. Em diversas línguas, há expressões ligadas à face. Em português, temos encarar, dar a cara a tapa, dizer na cara, cara a cara, cara de pau, cara limpa,
bater com a cara na porta, meter as caras, cara de enterro, cara de nojo, cara de bunda, cara de tacho, entre outras. Além disso, desde o nascimento da modernidade, o rosto assume o lugar do sujeito. Não é à toa que uma das revistas de celebridades mais consumidas chame Caras e que o site de relacionamento seja o Facebook. Nesse sentido, o metonímico pars pro toto faz do rosto uma das imagens mais ubíquas e significativas do ponto de vista estético, cultural, mercadológico, religioso e político. Resultado de uma complexa ordenação muscular e morfológica, para a medicina chinesa, o diagnóstico facial propõe caminhos de cura. Os árabes do século XII praticavam o firanza, que é uma técnica de kudai, de olhar de relance, rapidamente, sem se ater em detalhes. Eles acreditavam que, pelo rosto, se seria capaz de se dizer da alma, da saúde dos órgãos internos e se uma determinada pessoa ela era culpada ou inocente. Então, os sultões eles consultavam os praticantes dessa técnica para resolver questões ligadas a quem seria preso, quem ficaria em liberdade, enfim. Essas tradições também fazem parte do saber na Índia, na Grécia e na China. No Ocidente, a moderna fisiognomonia, do grego physis, natureza, e gnomon, quer dizer conhecimento, julgamento ou interpretação, ou ciência do estudo das aparências, especialmente do rosto, só começa de modo mais sistemático por volta do século XVII. No início do século XVIII, no final do século XVIII, o pastor suíço Johann Caspar Lavater publica na Alemanha o ensaio que ganha vasta popularidade, tendo sido traduzido para vários países na Europa. Lavater encontra confirmação para suas hipóteses nos saberes da Idade Média, especialmente a doutrina da assinatura das coisas, né? Deus assinalou seus propósitos nos objetos do mundo, enfim. Quem estuda semiótica acho que acaba estudando essa parte da semiótica medieval, e na medicina renascentista. No início do Renascimento, quando os saberes do Ocidente se encontram com o conhecimento árabe e oriental, as obras de fisiognomonia estavam ligadas à alquimia, à astrologia, à mântica e à medicina. Era comum identificar traços da personalidade de alguém comparando faces humanas a faces de animais, aqui a gente viu uma imagem, ou comparando ao mapa astral, né, as estrelas. Podemos achar esses procedimentos pitorescos, toscos, caricatos, mas a verdade é que mesmo alguns séculos do direito romano não nos afastaram completamente dessa prática. É comum se ouvir nas ruas: está na cara que é um marginal, está na cara que é um homem de bem, tem a maior cara de puta, está na cara que é viado, está na cara que é mentiroso, tem cara de porteiro, ou não tem cara de escritor, é um cara de pau, e eu tenho lá cara de quem mente. E o que a gente escuta assim, com muita tristeza, né, tá na cara que gosta de apanhar e dá logo na cara para aprender a se endireitar. O julgamento pelas feições, assim como no tempo dos sultões, ainda é exemplar. Não podemos falar de uma história do rosto, diz Belting, mas de histórias do rosto. E aí eu fui fazer uma pesquisa no catálogo de teses e dissertações da CAPES. A última entrada que eu dei foi no dia 28 de janeiro, e constatei a existência de mais de 24 mil trabalhos como resposta à busca pelos termos rosto e cara. São trabalhos na área do direito, da administração, da odontologia, da teologia, da educação, do marketing, da fotografia, do cinema, da psicologia, da zootecnia, da zoologia e zoologia aplicada, da genética, microbiologia, entre outros. Há trabalhos sobre reconhecimento facial ligado à gestão de empresas, à área de segurança e ciências da informação, cirurgia faciais e ortodônticas, modelagem de face eletromecânica,
hábitos de sucção, morfologia facial, comportamento e mesmo sobre neurocognição das emoções faciais em pacientes esquizofrênicos e familiares. Na Universidade Federal do Ceará, que é a universidade de onde eu venho, eu sou professora, acho que eu nem me apresentei, eu sou professora da Universidade Federal do Ceará e sou professora do programa de pós-graduação em comunicação da universidade. Então, eu coordeno um grupo chamado As Faces do Rosto com a professora Carla, a Carla Patrícia Martins, do curso de Psicologia. A Carla, recentemente, voltou de um pós-doutorado que ela fez entre a USP e a Universidade de Paris 7, e o interesse dela é estudar a relação entre o rosto materno, a melancolia e a fome nos casos de vulnerabilidade social. O grupo As Faces do Rosto faz parte atualmente do Laboratório Imago, que também é ligado ao programa. Depois, quem quiser aparecer no laboratório, a gente ainda não começou esse ano. E também na UFC eu queria destacar o projeto Trace a Face, do professor Wellington Júnior, que é uma das imagens que aparecem aqui. Bom, sobre o rosto performático. Rosto e nome são assinaturas do sujeito moderno. Não possuir um documento de identificação com esses signos, validado institucionalmente, equivale ao apagamento dos direitos civis. Rosto e nome, não há quem não os tenha, o que não é garantia de reconhecimento social ou que a eles gozem de prerrogativa, de fato, seus portadores, direito à exibição e à recusa em se mostrar. Nos programas policiais, é esperada a revelação do rosto dos suspeitos. Para estes, quando exibidos sem consentimento, a condenação é imediata e sem chances de defesa. O cidadão de bem, entre muitas aspas, desesperançoso com a justiça e com o pretexto de se manter alerta, de conhecer a verdadeira face do crime, se regala com um programa que mostra acusando. A face espetacularizada triunfa como possibilidade de se fazer justiça com as próprias mãos, estimula a estereotipia e o preconceito. Nas prisões, as mesmas feições praticamente se multiplicam num looping que se retroalimenta de sujeitos vindos dos mesmos estratos sociais. O apresentador de TV, cuja face é construída com luz e maquiagem favoráveis ao clareamento de suas feições e ao apagamento de sombras que possam sugerir ao espectador algo diferente que não a sua postura íntegra e viril, em tudo se opõe a do já considerado culpado. E eu queria acrescentar a imagem que até foi mostrada aqui, que saiu na Folha de São Paulo, em alguns jornais, da polícia no Rio de Janeiro, fazendo fotos com celulares dos moradores de algumas favelas, para fichar essas pessoas, né? Então, não é aquele selfie, tem um selfie do cidadão de bem com o policial, que ele tira e o cara está sorrindo, e tem o selfie do cara que tira do rosto das pessoas, e que é o mesmo cara que é flagrado olhando as mochilas das crianças que estão indo para a escola. Agindo como palavra empenhada, o rosto é estampa monetária, franqueando trocas e avaliando transações. Pela etimologia, moeda é moneta, o que avisa, aconselha ou lembra, e deriva de um verbo que também produz monumento, aquilo que deve ser lembrado, e premonição, aviso prévio do que vai acontecer. Nas origens da noção de moeda, de 1914, Marcel Mauss diz que, primitivamente, o dinheiro não era utilizado para a aquisição de bens de consumo, mas para a compra de artigos de luxo. Acima de tudo, o poder de compra da moeda tem o presságio que o prestígio que o talismã confere àquele que o produz. Na moeda, assim como no selo, na medalha ou no brasão, a presença de um rosto intocável. O que está em efígie também está em absência, e assim não pode ser fisicamente ferido. O rosto da rainha da Inglaterra, do imperador romano, de um ex-presidente, do atleta, do herói nacional ou de um cientista em produções específicas, comemorativas, enfim, está
circunscrito, territorial e simbolicamente. É a credibilidade dessas faces que possibilita o trânsito entre fronteiras e a permuta entre valores. Tá, então, eu vou só pular algumas coisas. O avanço das técnicas cirúrgicas, faciais e dentárias, dos químicos e das tecnologias de comunicação também modifica o rosto, mas isso não se traduz numa maior pluralidade de feições. Os rostos midiáticos são, em sua maioria, jovens, brancos, ocidentais e desprovidos das marcas do tempo e da experiência. O branqueamento das feições também conta com o auxílio dos aplicativos dos celulares. A opção embelezamento facial forçosamente equivale ao aumento do tamanho dos olhos, que ocidentaliza olhos indígenas e ou de origem asiática, clareamento da pele, que corresponde ao eufêmico uniformização ou pele uniforme, além de deixar as bochechas coradas. Lembrando que, durante muitos anos, a escravidão foi justificada apenas sobre os que não pertenciam à descendência de Adão, ou seja, os de pele escura que não ruborizavam na vergonha. O rosto está na mídia, mas, principalmente, ele é uma mídia. É um médium ontogenicamente ligado aos vínculos primários do bebê com a mãe e à gênese mesma da imagem. Mais do que qualquer outra parte do corpo, tendemos a privilegiar o rosto na identificação de nós mesmos ou no reconhecimento do outro. Desde o nosso nascimento, estudos mostram que lemos rostos. O psicanalista inglês Donald Winnicott, em seu diálogo com Jacques Lacan, discorre sobre o papel do rosto materno como espelho e como matriz dos processos identificatórios, apontando uma relação de continuidade entre registro de uma troca sensível com a mãe e a criatividade da criança. Na ausência dessa troca, o seu contraposto, a experiência do vazio e as angústias primitivas. Bom, em 2013, Belting publica um estudo sobre o rosto, ainda sem tradução em língua portuguesa, mas que poderia ser traduzido como Faces, uma história do rosto. Esse livro é um livro que dura mais de 10 anos, os estudos dele. Ele mesmo diz que chegou a interromper porque ele não acreditava que pudesse escrever sobre um tema que não se deixa precisar, que não se deixa pegar. Só que essas investigações sobre o rosto, a gente percebe que já estão em outras obras do Hans Belting, né? O livro que o professor Norval comentou, né, Imagem e Culto, que eu acho que em português é Presença e Semelhança, mas também em Antropologia da Imagem, A Imagem Verdadeira. No livro A Imagem Verdadeira, ele trabalha com o sudário, trabalha com a Verônica, no tempo da Vera Icon, né? E por isso que eu coloquei algumas dessas imagens. E para o Belting é importante que essas imagens, uma coisa importante da gente perceber para ele, é uma tríade que ele faz entre corpo, meio e imagem, né? Ele acha que as imagens elas não existem por si mesmas, mas que elas acontecem. E elas acontecem por meio dessa tríade. E nesse livro, Faces, ele vai exatamente precisar como é que essa tríade se desenvolve no rosto midiático, no rosto televisivo. E ele volta principalmente ao culto aos mortos, né? Assim, porque seria o mais antigo dos cultos, e esse sentimento de perda e indeterminação que se instala com a morte, ele é reconduzido na presença de uma máscara. Então, essa máscara seria uma possibilidade de manter essa mídia, né? O corpo da gente, ele é uma mídia extremamente vulnerável, ela é extremamente instável, e com a morte, os processos de decomposição transformam esse rosto, que é um rosto que é animado mimicamente, né? Ele também vai falar isso, que nós temos o rosto que nós nascemos, mas nós temos o rosto que nós fazemos, que é o que ele vai chamar de máscara mímica. E essa máscara mímica, ela se desarticula,
e instalando o horror numa sociedade, numa determinada comunidade. Então, a máscara seria aquela primeira possibilidade, né? A palavra imagem vem de imago, que é essa máscara mortuária. E essa imagem alucinada, vagante, imponderável da morte, ela seria conduzida, refreada numa imagem concreta. O Belting se apoia no Charles Darwin, numa obra chamada A Expressão Facial em Humanos e Animais. E ele fala que, por exemplo, tanto o rosto que possuímos quanto as expressões que conferimos são resultados de uma evolução. No Jonathan Cole, que diz que a elaboração dos rostos com traços mais refinados precedeu a elaboração da linguagem e é derivada de grupos sociais mais complexos. Ele também se baseia na Sigrid Weigel, que afirma que, na história da civilização europeia, o rosto é a imagem condensada do humano, como demonstram os códigos emocionais e as técnicas culturais em primeira instância. A história do rosto é a história das mídias. E aqui uma frase do Belting: nos artefatos, como nas máscaras, por exemplo, encontramos as convenções que regulam as dinâmicas faciais e, em última instância, reconduzem a relação especular entre a imagem e a vida. A partir do iluminismo, só a partir do iluminismo é que as máscaras começam a serem compreendidas como um substituto do rosto falseador. Até então não tinha essa conotação de falseamento, né? Do mesmo jeito que o rosto é uma mídia, a máscara também é uma mídia, né? Uma que usava a pele, né? Que é um composto orgânico, e a máscara sendo feita de objetos inanimados. Bom, essa pesquisa é longa, depois a gente pode conversar sobre ela. Eu queria só... E depois eu comecei a falar sobre os cosméticos, porque eu fiquei... Aí a pesquisa já foi para outro campo, assim. O Belting diz que as imagens começam com essa prerrogativa do culto, né? E com as imagens da mídia, é para o culto que a gente volta. E o Norval falou super bem disso, né? E... em relação a essa coisa do culto, dessa separação, dessa criação de novo de um outro elemento aí, a gente tem, por exemplo, nas embalagens de creme, a gente tem palavras como divina, ageless infinity, né, uma coisa assim, totalmente sem idade. Várias promessas. E uma coisa interessante é que os cremes, os cosméticos, eles não prometem mais resolver coisas da pele, mas eles, do mesmo jeito que as telas de televisão, eles prometem efeitos. Então, tem um efeito Cinderela, tem um efeito glam. Gente, eu estou assim... Eu só não aprendi a me maquiar, mas eu aprendi várias coisas com esses vídeos, que são incríveis, assim, e também assustadoras, assim, porque você vê crianças, né, se maquiando. Então, ele faz uma reflexão sobre essa questão das mídias, e eu acabei comparando com o que a gente tem hoje com o Full HD, né, que as peles têm essa necessidade de ficar cada vez mais incorpóreas, né, o que rompe muito com essa ideia de imagem proprioceptiva, que é a imagem do próprio corpo. Vou terminar, então. O impulso à camuflagem e à modificação das faces é tão antigo quanto a sociedade humana. A questão que me parece importante de ser discutida é por que, diante das variações de feições possibilitadas pelas tecnologias cirúrgicas e farmacêuticas, temos buscado hoje homogeneidade e estereotipia de traços e mímicas faciais. Por que temos perseguido faces e gestos tão iguais, em vez de assumir uma pluralidade? O que essa uniformidade de rosto quer de nós? Que demandas nos fazem? Porque essas visagens nos assombram? Bom, então são só algumas perguntas que eu também não sei responder.
Eu queria chamar, por favor, o professor Márcio. Eu vou me sentar ali, porque ele vai passar algumas coisas e eu quero ver de lá. Pode começar? Oi. Espero não tropeçar aqui nesse monte de fio. Boa tarde. Queria agradecer a Gabriela, a todos os responsáveis aqui pela organização desse maravilhoso encontro, hiper intenso, né? Só o que eu ouvi hoje, desde a primeira mesa, foi um monte de informação, um monte de ideias, e, enfim, inputs super complexos aí para a gente digerir daqui em diante. O que eu vou falar hoje é um pouco uma apresentação de uma exposição que eu organizei em São Paulo, que está acontecendo ainda até o dia 12 de março, está para acabar, vou fazer uma última propaganda, uma última tentativa. É uma exposição que está acontecendo no Memorial da Resistência, que, para quem não conhece, fica dentro da Estação Pinacoteca, no centro de São Paulo. E, bom, inspirado na chamada tão interessante que vocês mandaram, eu dei esse título aqui, né, Os Golpes das Imagens como Arte de Incitar a Irritação Pública, que, como vocês vão ver, é uma paráfrase de algumas ideias benjaminianas, né? Para quem não me conhece, eu gosto muito do Walter Benjamin, sou inclusive um tradutor dele, inclusive eu trouxe uns livrinhos dele aqui para distribuir, para quem fizer as melhores perguntas depois. E as melhores perguntas são aquelas legais que me põem para cima, óbvio, né? E então, assim, eu vou estar fazendo uma primeira apresentação um pouquinho teórica, é aquela coisa, né? Que nem a belíssima passagem, né, a tese 9, que a Ângela citou aqui hoje de manhã, que eu acho que é uma das imagens icônicas para nós que trabalhamos com imagem, de um ponto de vista político, etc. E elas são importantes de serem reapresentadas. Eu vou apresentar algumas imagens benjaminianas, por assim dizer. Então, vamos começar? Porque eu tenho pouco tempo. Pode passar. Isso. Então, aqui da obra de arte na área da sua reprodução técnica, na verdade, reprodutibilidade técnica, desculpe o meu erro. Alguns trechinhos. Aquilo também um pouco que o Norval estava falando, só que é interessante, porque o Belting, evidentemente, se inspirou muito na tese benjaminiana da arte pós-aurática para pensar, né? Mas o Benjamin, ele fala, né, no final desse ensaio, que todo mundo aqui já leu várias vezes, de uma estetização da política. Então, para o Benjamin, quer dizer, a estetização não foi superada. O que o Belting faz é, por assim dizer, retraduzir em outros termos esses teoremas benjaminianos, né? Mas vamos aqui ao Benjamin. A imersão, que se tornou, com a decadência da burguesia, um exercício de comportamento asocial, opõe-se à distração como uma espécie de jogo com o comportamento social. Então, antes tinha a imersão, que é aquela arte aurática, e agora tem a distração. De fato, as manifestações dadaístas garantiam a distração veemente, na medida em que tornavam a obra de arte o centro de um escândalo. Era preciso satisfazer, acima de tudo, uma reivindicação, incitar a irritação pública. Então, as vanguardas se colocam como incitadoras desse escândalo. Então, se de repente, hoje em dia, a arte voltou a fazer isso, é porque ela está reativando esse elemento de irritação. É um elemento político, proposital, e que o Benjamin via com bons olhos, porque, para ele, a arte tem que ser essa arte que vai contra esse sistema, né, capitalista que está aí. Com os dadaístas, continua ele, quer dizer, num outro momento, em vez de uma aparência atraente ou de uma construção tonal convincente, que era a arte aurática, a obra de arte tornou-se um projétil. Ela golpeia o observador, ela adquiriu uma qualidade tátil, né? Essas ideias aqui benjaminianas que rendem bastante até hoje. Vamos continuar? São, acho que, uns 5 slides. Pode passar? Isso. Organizar o pessimismo. Isso aqui vem do surrealismo, né? Um ensaio dele de 29 que eu acho hiperatual essa ideia, hiperatual. Em todos os seus livros e iniciativas, o surrealismo circunda o mesmo tema, mobilizar para a revolução as forças da embriaguez. Essa tarefa é idêntica à tarefa anárquica. Então, essa ideia de justamente o que os artistas fazem. Eles colocam, né, a serviço da revolução, a serviço da política, as forças da embriaguez e essa anarquização, né, esse anarquivamento que a arte produz, né, ele vê como algo positivo. Organizar o pessimismo, ele fala também nesse mesmo artigo, significa simplesmente extirpar a metáfora moral da esfera política. A gente está preso nisso aqui no Brasil. Né, os jornais, a grande mídia, só fica nessa coisa moral. Vamos perseguir os corruptos.
e desvia a nossa atenção do que é realmente a política. A política não é isso, né? E descobrir no espaço da ação política o espaço completo da imagem. É esse espaço da imagem que os artistas estão construindo, estão percebendo e construindo ao mesmo tempo, que é o espaço político, que é o espaço que permite organizar o nosso pessimismo. E aqui uma última citaçãozinha, não sei se vocês viram atrás do Norval Baitello, isso dava para reconhecer um livro, que era o livro do Benjamin das Passagens, né? E aqui, método desse trabalho, está escrito lá, montagem literária, não tenho nada a dizer, somente a mostrar. Esse procedimento do Benjamin no seu trabalho é um procedimento que ele vai ver nos próprios artistas vanguardistas, como a gente vai ver. Pode passar? Então, o fim da narrativa é você fazer esse trabalho justamente de coletor dos escombros, né? Como a gente já viu também aqui desde hoje de manhã, do artista fazendo esse anarquivamento, né, do lixo. Em Autor como Produtor, Benjamin articula uma teoria positiva da legendagem das imagens a uma passagem do escritor à atividade de fotógrafo. A foto surge como meio de superação da divisão de trabalho da sociedade burguesa. Eu cito, temos que exigir dos fotógrafos a capacidade de colocar em suas imagens legendas explicativas que as liberem da moda e lhes confiram um valor de uso revolucionário. Muitos artistas fazem isso, o artista que se apropria de imagens, né, que vai legendá-las, vai fazer uma nova coreografia delas. Mas só poderemos formular convincentemente essa exigência quando nós, escritores, começarmos a fotografar. Somente a superação daquelas esferas compartimentalizadas de competência no processo da produção intelectual, que a concepção burguesa considera fundamentais, transforma essa produção em algo de politicamente válido. Então, essa questão do politicamente válido que se tornou, depois de Benjamin, uma espécie de tabu nas artes, né? A teoria da arte pós-Segunda Guerra Mundial é uma teoria que esvazia do politicamente válido, e o que eu acho interessante no Benjamin, talvez por isso que ele continue atual, é que ele falava de uma maneira muito positiva disso. Vamos passar? Já está acabando essa pequena introdução com esses teoremas e essas imagens benjaminianas. Bom, aqui, o paradigma fotográfico também é interessante, também está no Autor como Produtor, mas é uma ideia que aparece em outros textos do Benjamin também, onde ele vai falar dessa questão da autenticidade. A força revolucionária do dadaísmo estava em sua capacidade de submeter a arte à prova de autenticidade. Os autores compunham naturezas mortas com bilhetes, carretéis, ponta de cigarro, aos quais associavam elementos da pintura. O conjunto era posto numa moldura, e com isso mostrava-se ao público: vejam, a moldura faz explodir o tempo. O mínimo fragmento autêntico da vida diária diz mais do que a pintura. Então, aquela ideia do colecionismo, como eu falei, ao invés da representação, a apresentação. Assim como a impressão digital ensanguentada de um assassino na página de um livro diz mais do que o texto. A fotomontagem preservou muitos desses conteúdos revolucionários. Basta pensar nos trabalhos de John Hatfield, cuja técnica transformou as capas de livros em instrumentos políticos. Então, sem vergonha de ser político, né? Eu acho que isso é uma ideia muito interessante que está na teoria política, na teoria estética, né, do Benjamin. Vamos continuar? Isso aqui. A gente passa para as imagens. Isso aqui é uma amostra que eu pego como exemplo do que é essa arte como curadoria do resto, que é uma curadoria que também é construção, não é um colecionismo que simplesmente pega, realmente. No caso aqui, o Beuys, né, desde 56, ele bolou uma maneira de se apresentar o que foi Auschwitz a partir dessa ideia da vitrine. E a gente sabe como, desde os anos 60, 70, a vitrine se tornou cada vez mais importante para os artistas, né? Então, essa estética da vitrine, essa estética da curadoria, do colecionismo, né? do artista como catador, como também falava o Benjamin, né? Ela vai ser muito bem apresentada, né? Representada por esse trabalho aqui do Beuys, que eu acho muito interessante, que está em Darmstadt. Pode passar? Bom, aqui tem a questão da politização e da legendagem das imagens, que a gente pode ver aqui no nosso querido Elliot Sica, né? Eu não vou ler esse texto todo, mas é um texto onde ele explica de onde veio a ideia de fazer esse bólide, né, em homenagem ao Cara de Cavalo, de 66, que muitas vezes é confundido com aquela imagem do Alcir Figueira da Silva, que foi um outro assassinado, né? Que ele fala que ele fez esse trabalho do bólide, né, como um ato de denúncia da violência do Esquadrão da Morte, que tinha matado aquele amigo dele. Então, quer dizer, essa questão, ele fala aqui que isso não se trata nem de romantização, né, nem de simplesmente homenagear um
caído por esse terror, né, desse aparato paramilitar, mas de se denunciar essa violência de Estado, né. Então, acho que ele tem aqui, a gente tem uma apresentação, né, de uma maneira muito clara, né, dessa politização da arte, dessa legendagem revolucionária. Tem também essa questão interessante do herói e anti-herói, né, seja marginal, seja herói, que está nessa famosa bandeira, mas também a ideia do herói e anti-herói, do anti-herói anônimo, né, que é essa virada, se falou aqui hoje, né, não sei quem falou já hoje lembrou dessa passagem do Benjamin, quando ele fala, né, da história dos vencidos, né, mas vai ser justamente essa escritura contrapelo da história que alguns artistas vão começar a fazer, né, a partir desse momento. Evidentemente, a gente pode repensar numa pré-história disso, desde o Goya, esses desastres da guerra, etc., mas é evidente que no pós-Segunda Guerra Mundial isso dá de uma maneira muito mais clara. Exposição em atos. Então, essa exposição que eu estava mencionando agora, né, a memória da violência ditatorial na América Latina, está no Memorial da Resistência, na Estação Pinacoteca. Novamente, aqui os rostos, né, que você estava falando, né? Quer dizer, no Brasil e na América Latina, a gente sabe como essas faces têm um papel também fundamental nessa arte ligada à questão do desaparecimento e da violência de Estado. Porque os rostos de identificação, que foram dispositivos biopolíticos de controle, são apropriados, né, pela oposição como dispositivo de demanda. Onde estão essas pessoas, né? Essas pessoas estão desaparecidas. Então, em toda a América Latina, onde tem, né, essa ação biopolítica do desaparecimento, que aparece sobretudo aqui no Cone Sul, né, essas imagens vão aparecer de uma maneira muito clara, né, tanto nas passeatas, manifestações, como na arte. Vamos começar, então, mostrar algumas obras dessa exposição e de outras exposições também que estão acontecendo agora, para mostrar um pouco essa face dessa nova, que eu chamo de uma nova politização que está acontecendo na arte, que eu acho muito interessante no Brasil, que está tendo também um momento de repaginar a nossa história de um ponto de vista crítico, né? Alguns desses artistas que eu vou mostrar para vocês são artistas muito jovens, né? No caso, a Fúvia Molina, ela é de 45, ela era uma estudante da Maria Antônia, quando aconteceu, né, o massacre lá, o ataque da polícia, né, a batalha da Maria Antônia contra o Mackenzie, etc. E ela perdeu muitos companheiros nessa luta, ela fez parte da luta e perdeu, então ela tem uma relação muito cultural, a gente estava falando aqui com Belting, da relação entre imagem e culto. A gente vê tem uma coisa muito de um respeito na obra dela com relação a essas imagens. Ela se apropria dessas imagens, que são imagens que estão em publicações, né, tanto de grupos de familiares, né, de desaparecidos políticos, como em publicações depois oficiais, como né, o relatório da Comissão Nacional da Verdade. Só que aqui não dá para perceber, vocês percebem que a imagem está um pouco estranha, um pouco fluida. O que a Fúvia fez, ela colocou uma placa de acrílico em cima da outra com a mesma imagem. Então, quando você olha essas imagens, elas são tridimensionais, é como se elas estivessem saindo e estivessem com vida. Então, tem uma coisa assim, meio de renascimento, de homenagem aos mortos, mas de devolver a terceira dimensão dessas pessoas que foram esmagadas e esquecidas. É um trabalho, assim, ele é complexo, é difícil explicar ele, né? Eu vou mostrar algumas outras imagens, mas também tinha um QR Code aqui, que poderia ser lido com celular, que dava na biografia de cada um dos 436 mortos desaparecidos. Né? Pode passar? E essa ideia da memória do esquecimento. Aqui a gente tem uma visão mais geral dessa obra, vocês veem que é uma obra grande dela, que tem esses totens, que ela também chama de totem, né? Quer dizer, que é uma coisa assumidamente cultual. Embaixo desses totens tem uma foto do período da ditadura, de uma manifestação, né? E depois essas fotos dos desaparecidos, né, que aparecem tanto nos totens como nesses quadros da parede, onde a gente podia ler o nome deles. Então, tem uma coisa que eu falei, cultural e reverencial nessas imagens. Pode passar. Novamente, eu coloquei várias fotos para vocês terem uma ideia da obra. Pode passar. Isso aqui é uma outra obra que faz parte, né, todas elas, o grupo todo se chama Memória do Esquecimento. Essa parte da obra se chamava Isto Não É um Telefone. Novamente, aquela questão da pars pro toto, dessa arte, né, que vai recolher as ruínas, os restos. Isso aqui é um telefone de campanha do Exército. Aqui embaixo dava para ler nessa malinha, né, que é do Exército, está escrito, né, propriedade do Exército brasileiro, não sei o quê. Ela comprou isso aqui na internet.
Mas esse tipo de telefone era utilizado durante a ditadura para fazer tortura, porque se você roda a manivela dele, isso carrega uma bateria, e com esses fios que eram ligados, né, normalmente nas genitálias, eles faziam então as torturas e os interrogatórios, que é o caso dessa foto aqui, desse desaparecido, que é homenageado especificamente por ela aqui, o Raul da Fonseca, que foi torturado por um telefone desse, né. Então, é uma exposição, também a gente tem que lembrar que a Pinacoteca ela é muito visitada em São Paulo por escolas, então é um museu estadual, e tem uma visitação enorme, né, e as crianças que chegam lá, crianças, estou falando, adolescentes, né, de 14, 17, 18 anos, eles normalmente não têm a mínima ideia do que foi a ditadura. Então, foi extremamente interessante, eu tive a oportunidade de acompanhar várias escolas ao longo desse período, que está à exposição já há alguns meses, né, e poder conversar com alunos e professores, né, além, evidentemente, dos visitantes que vão lá visitar a Pinacoteca, normalmente no final de semana, né. Mas esse público escolar eu achei que foi realmente um grande presente. Eu sabia que tinha essa visitação, mas é uma visitação gigantesca, são 2.000, né, a 2.000 alunos por mês, né, que passam por lá, um número muito significativo. Pode passar? Isso aqui é uma outra modalidade, evidentemente, de relacionar com o passado, né? Deixa eu rapidamente lembrar que essa exposição ela surgiu a partir de uma relação que eu tenho com esses artistas há muitos anos, né? Eu, em 2001, organizei um evento no Instituto Goethe de São Paulo chamado Catástrofe e Representação, e, por coincidência, ele foi aberto no dia do 9/11, Catástrofe e Representação, no dia do ataque das Torres Gêmeas, a gente estava abrindo, e aí a gente nem conseguiu falar nesse dia, a gente foi todo mundo para um bar tomar cerveja. Mas, nesse dia, eu conheci o Horst, que era um dos convidados, que eu tinha convidado, né? Tinha também um outro artista, que é o companheiro dele, o Andreas Knitz, que também está nessa exposição. A Fúvia Molina foi assistir esse evento, também tinha o Marcelo Brodski, que também tinha sido convidado. Então, desde 2001, nós mantemos esse grupo de amizade, e já organizamos outros eventos e exposições em São Paulo. Então, essa exposição tem uma origem nesse diálogo de longa data, né? Foi uma proposta do Horst, que ele estava querendo fazer uma exposição no Chile, não conseguiu. A gente falou, vamos fazer em São Paulo, e a gente pensou, então, nessa ideia de pensar as ditaduras latino-americanas, né? Porque a gente sabe que essas ditaduras surgiram no mesmo contexto, não por acaso existia, né, a Operação Condor, que fazia a relação entre essas ditaduras todas. E, então, a ideia era pensar em conjunto essas ditaduras no contexto tanto da Guerra Fria da época, como no nosso contexto desse novo golpe. Então, tem essa ideia também das continuidades que apareceu nessa exposição, que eu achei também muito legal. No caso aqui do Pega Varetas, do Horst, ele colocou 434, que é esse número oficial dos mortos desaparecidos, do relatório da Comissão Nacional, na verdade. E ele fez também, novamente, uma espécie de totem ou antimonumento, né, em cada uma dessas varas, que ficava nessa posição torta. A ideia dele, mas isso não foi possível, era que cada visitante poderia estar entrando e colocando uma vara em pé e escrevendo nessa vara com uma caneta branca, né? Mas aí, por questões de segurança, foi barrado, ficou, então, um work assim, in progress, por assim dizer, né? Mas nessas barras estava escrito trechos, fragmentos das biografias dos mortos desaparecidos e imagens fotográficas, novamente, de face, normalmente, desses desaparecidos. Pode mudar. Novamente, a mesma obra. É aquela coisa, é uma obra muito imersiva, é difícil a gente sentir ela nas imagens, mas eu achei muito interessante essa proposta dele. Pode virar? Passar, quer dizer, virar. Aqui, para vocês verem, né, a questão dos nomes e das faces, novamente, né? Como o trabalho da Fúvia, mas evidentemente com uma outra relação. Ele, por ser alemão, para quem não conhece o Horst Hoheis, ele é um artista importantíssimo na Alemanha, que trabalha com a questão, sobretudo, do Holocausto, há décadas, né, um dos chamados artistas nessa linhagem dos antimonumentos, mas tem obras em muitos países do mundo. Já fez uma obra no Octógono, na Pinacoteca, há uns 10 anos atrás, que chamava Pássaro Livre, Vogelfrei, que era também uma obra muito interessante sobre o período da ditadura. Se vocês quiserem procurar na internet, tem material sobre essa obra também, que é muito legal. Pode passar? Pode passar. Aqui também, nessa obra dele, a gente vê essa questão da relação com o presente.
coincidiu de ano passado, durante a montagem da exposição, veio à tona uma série de pesquisas que estão sendo feitas na Alemanha sobre o envolvimento da Volkswagen do Brasil na ditadura. Na verdade, centenas de empresas brasileiras, eu falo, elas não estavam envolvidas com a ditadura, elas gestaram a ditadura. A ditadura brasileira é uma ditadura que, como todas as ditaduras da América Latina, foram gestadas pelas suas burguesias nacionais, junto com os militares e os Estados Unidos, né, que tinham interesse nesse golpe. E eram golpes contra os movimentos operários, os movimentos camponeses que estavam contrariando os interesses da burguesia, né. Então, essas empresas, elas apoiaram muito o golpe, deram dinheiro, deram espaço, deram infraestrutura. No caso específico da Volkswagen, as novas pesquisas mostraram como a segurança da Volkswagen espionava os seus funcionários, prendia os seus funcionários e torturava os seus funcionários. Então, isso nunca tinha sido explicitado. Existia já denúncia sobre isso, mas nunca tinha sido assumido. E a Volkswagen resolveu assumir isso ano passado, né? Então, o Horst colocou algum material de jornal que estava saindo na Alemanha ano passado sobre isso. Pode passar? Inclusive, no dia da abertura da exposição, um dos operários que foi torturado lá, o Júlio Bellantini, foi lá, fez uma fala que foi extremamente interessante. Então, também teve esse aspecto dessa exposição que tinha realmente uma relação muito clara com os movimentos operários da época, né? Isso aqui é uma obra muito legal da Clariane, que eu falei que é dessa nova geração. A Clariane, se não me engano, ela é de 85. Nasceu, portanto, depois da ditadura. Essa nova geração, ela tem uma relação muito diferente com essa memória, diferente, por exemplo, da Fúvia Molina, que eu falei para vocês, que foi alguém que viveu aquela luta, que tem essa relação de proximidade com quem lutou, né? Essa nova geração, ela tem uma visão, primeiro, da necessidade da inscrição, de se lembrar, né, desse passado, que não aconteceu no Brasil. Desde 85, esse tema foi muito abandonado pelas artes plásticas, pelas artes visuais brasileiras, com exceção do cinema, como a gente sabe, né? Mas eles retomam com muita força e com muita criatividade. Por exemplo, essa obra aqui, Detalhes Observados, da Clariane, é uma fotografia que era da publicidade da Volkswagen, né, que se instala coincidentemente em 64, em São Bernardo do Campo. Então, aqui a gente vê duas fotos. Na foto de cima, uma casa típica paulista, de 59, sem carro, e embaixo com o carrinho, né, com Volkswagen. Então, a promessa de felicidade, né, todos agora vão ter o seu Volkswagen, toda a classe média vai ter carro. Então, isso era uma propaganda clean da Volkswagen da época. E embaixo, o que a Clara fez? Ela fez uma pesquisa nos arquivos, isso também é típico desses novos artistas, né, da memória. Ela fez um trabalho no arquivo do Estado de São Paulo, né, onde ela achou o material do DOPS. A gente não pode esquecer que essa exposição está no antigo prédio do DOPS, né? Era aqui onde se prendia e torturava as pessoas, né? Então, ela foi pesquisar os arquivos do DOPS, que está hoje em dia no arquivo do Estado, e achou esse material da segurança da Volkswagen, né, que escrevia no papel do DOPS. Né, os próprios funcionários da Volkswagen já escreviam diretamente nos formulários, né, com o cabeçalho do DOPS, descrevendo as atividades dos operários, né. Então, é isso que a gente pode ver ali embaixo. É só isso a obra dela. Então, é uma obra contrastiva, né, aquela promesse de bonheur e a realidade fria, dura e crua, né, dessa violência, dessa participação, né, durante o regime militar. Pode passar? Não. Espera aí, que eu estou cronometrando aqui. Eu tenho 7 minutos. Vamos lá. Agora a gente vai ter que correr um pouquinho mais. Isso aqui não é na minha exposição, mas coincidiu, ao mesmo tempo de estar acontecendo o Vídeo Brasil, no Sesc Pompeia, e as obras do Rafael Pagatini, também um artista, também da mesma geração, e trabalha com a ditadura de uma maneira extremamente interessante. No caso, Bem-vindo, Presidente, da série Fissuras. Pode passar? Para vocês entenderem melhor essa obra. Ele reproduz a anterior. Manchetes, né, propagandas de jornal, quando os presidentes da época da ditadura visitavam o Espírito Santo, né? Então, confiamos no milagre brasileiro, né? Então, a gente vê o tipo de empresa, né? A Samarco, por exemplo, novamente tem a Volkswagen, tem várias empresas que apoiavam, né, todos os presidentes quando eles iam visitar o Estado e faziam propagandas muito grandes nos jornais, mostrando novamente, né, essa relação entre as empresas, o capitalismo, né, e a ditadura, que muitas vezes é esquecida. Por isso que eu acho importante falar em ditadura civil-militar, né? Pode passar?
Agora a gente vai ter que acelerar. Isso aqui é uma outra obra da Clara. Ela fez uma intervenção na linha do tempo que tem no Memorial da Resistência em São Paulo, né, que conta a história, né, do Brasil, para destacar o que foi o período da ditadura, e ela colocou que depois que acabou a ditadura, continuaram os massacres promovidos pelo Exército ou pela Polícia Militar da população civil. Então, novamente, essa tese da continuidade da violência. Pode passar. É uma obra que vai ser, inclusive, incorporada ao acervo do museu. Está vendo? Chacina, 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 2012, 13, né, vai embora, né, até o ano passado. Pode passar? A diretora do memorial disse que vai incorporar isso ao museu, né, à exposição. Esse aqui é um outro trabalho da Fúvia Molina, chama, As Maletas Esquecidas, é sobre censura, eu não vou poder explicar essa obra, pode passar. Só para dar tempo de vocês rapidamente verem todas as imagens. Isso aqui é a Leila Danziger, uma artista carioca. Ela também é sobre censura. Ali tinha uns livros censurados na parede, que ela pregou. E aqui reproduções de algumas páginas do livro censurado sobre a face dos desaparecidos da época da ditadura e sobre os desaparecidos hoje em dia. Inclusive, o Amarildo é um dos desaparecidos. Então, novamente, essa questão da continuidade da violência, né? E também de um outro tratamento com essas imagens, com essas faces, né? Pode passar. Isso, pode passar. São livros que eram considerados ou pornográficos ou comunistas, né? Pode passar. Vamos lá, continua. Isso aqui eu comparo com uma outra obra, mas não vou falar agora. Pode continuar. Isso estava na exposição Levantes, mas eu não vou falar dela agora. Pode passar. Isso é a parte do Marcelo Brodsky, né, que é um artista da memória argentino, sobre a ditadura. Depois, na época no momento da discussão, eventualmente eu posso falar sobre elas. Pode passar. Eu quero ir para a última imagem, também é o Marcelo Brodsky. Pode passar. Pode ir indo, viu? Quando for para parar, eu falo para parar. Isso, é o Marcelo Brodsky. Marcelo Brodsky. Isso é o Rio da Plata, onde jogavam os assassinados pela ditadura. Isso é uma série de mapas que ele fez para essa exposição. Isso aqui é o Jaime Laureano, eu vou mostrar uma última obra dele, que vai ser uma outra obra dele. Isso também é do Marcelo Brodsky, são séries de fotos de 68. Isso é obra do Andreas Knitz, pode ir passando, que ele colocou o relatório da Comissão Nacional da Verdade numa espécie de um banho, numa cura, né, como ele chama, né, dentro da água, e o relatório inteiro ficou lá até hoje, né, se transformando. Isso aqui é a obra do Rodrigo Yanes, que é um artista chileno, que fez esse quarto com fragmentos de biografias de desaparecidos. Isso é uma citação da Mondzain, mas eu não vou falar, que ela fala das pessoas no mar, né, que lembra esses... Aqui pode parar. A Cláudia Andujar tem essa obra que eu faço... Bom, já passou. Ela faz... eu associo com o texto da Mondzain, né, que ela está falando sobre essa questão da suspensão no ar, mas eu associo essa foto aqui da Cláudia, que vai falar do desabamento do céu, né, dessa série Sonhos Yanomami, né, que eu acho que é uma obra quase que, lamentavelmente, premonitória com relação ao que está acontecendo no Brasil e no mundo hoje, né. Então, ela faz, eu acho, também uma das artistas mais interessantes dentro dessa linhagem, né, politizada da arte do Brasil, mas ela não estava na minha exposição, mas eu coloquei ela aqui porque eu achei legal esse diálogo. Pode passar. Isso aqui é uma obra do Jaime Laureano, que também é um jovem artista paulista, que trabalha muito com essa questão da violência, sobretudo da violência contra os negros. Isso aqui se chama Monumento às Bandeiras, né, uma réplica do tamanho de um tijolo do Monumento às Bandeiras de São Paulo, feita com bala perdida da periferia, né, da Polícia Militar, derretida. Então, eu acho que eu falo que isso aqui é uma tijolada que ele dá naquele monumento, que é o maior monumento, talvez, do Brasil, o mais pesado, que é o Monumento às Bandeiras, que eram estupradores, né, violentadores de índias e de negras, né, que são os heróis paulistas, mas que também foram mais ou menos transformados em heróis brasileiros, os bandeirantes, né. Pode passar, agora é a última imagem. Isso, aqui é um vídeo de 2 minutos e meio que eu quero concluir com ele, tá? Que é uma obra também do Jaime, que estava na exposição em Atos. Pode colocar.
É isso aí, obrigado. Sempre o primeiro. Eu me chamo Gilberto, parabenizar a palestra HB e é bom a gente ler muito você e quando o leitor encontra o autor é algo muito estranho. É feliz e é estranho ao mesmo tempo. Mas o que eu fiz, na verdade, um pedido, uma pergunta, para você falar mais sobre, não sei se é um conceito que você está utilizando, não conheço muito bem, sobre esses artistas da memória. E qual seria o papel social desses artistas da memória nesse momento em que nós passamos por muita turbulência e um contexto que nos amedronta e causa medo por tudo e a qualquer momento da nossa vida. E como é que esse medo para Gabi se reflete nas faces do rosto? Qual essa relação entre memória e rosto, partindo dessa expressão climática que são os artistas da memória? Obrigado. É uma pergunta realmente muito boa. Não, realmente é uma expressão que eu tenho utilizado já há alguns anos. Se bem que foi interessante que uma vez eu estava lá no Rio e estava a Rosângela Renault na mesa e ela falou: não sou artista da memória, eu sou artista do esquecimento, né? E ela tem toda a razão, porque o artista da memória no Brasil tem que tratar, antes de mais nada, com o esquecimento, né? E ela, eu acho que é uma artista certamente fundamental nesse trabalho de fazer uma elaboração, né, um desesquecer, né, porque existe uma política do ouvido, né, que é a política, por exemplo, que faz com que no Brasil as novas gerações não tenham consciência do que é ditadura, o que possibilita, né, muitos políticos manipularem isso e falarem que seria, de repente, uma solução boa, tá vendo? A gente não consegue dar jeito nesses países militares, sim, que é bom, não sei o quê, porque não tem memória, né, do que aconteceu naquele momento. A memória é muito construída pela mídia, e essa mídia ela fez parte da ditadura, né? Uma das obras do Marcelo, que eu não apresentei aqui, aqueles mapas, era justamente, ele fez uma pesquisa, novamente, ele levantou mais de 100 dessas empresas que colaboraram com o golpe e colocou lá, né, em cima do mapa do Brasil, um mapa do período da ditadura, né? E todos os grandes jornais estão lá, né? A Folha de São Paulo emprestava a Kombi para transportar pessoas que iam ser torturadas, né? Como que a gente pode esperar dessa grande mídia, né, um tipo de memória, né, mais ou menos honesta daquele período, né? Então, me lembro, durante o período da facção do relatório da Comissão Nacional da Verdade, a Folha convidou muitos juristas para escreverem na sua terceira página, e quase todos eram a favor de se virar a página da história, aquela coisa de sempre, que a gente sabe. Então, é uma política do ouvido, né, que tem a ver com o nosso modo de continuidade política também, né, porque a gente não pode esquecer que a ditadura no Brasil, essa data de 85, não que não tenham mudado as coisas, mudaram, óbvio, né? Muita coisa mudou e a gente tem que comemorar. Foi uma grande luta, muita gente morreu para isso, né? Agora, quem articulou a transição é o mesmo grupo que estava no poder. É diferente da Argentina, do Uruguai, mesmo do Chile, onde aconteceu uma mudança do grupo no poder. No Brasil, são os mesmos, né? Tanto é que o Temer está aí, né? Então, essa continuidade também impossibilitou, né, esse trabalho no jurídico
e simbolicamente, né? A gente tem uma lei da anistia que é utilizada até hoje para se impedir os julgamentos, né? A gente sabe que não tem nada a ver, essa lei da anistia não anistia crime imprescritível, inafiançável, crimes contra, né, a humanidade. São crimes que até hoje não foram julgados só no Brasil, né? Isso é uma peculiaridade nossa, da nossa e da Espanha, né? A gente tem que, é interessante fazer essa comparação com a Espanha, porque a Espanha é um país que também passou por isso, nesse esse memoricídio, né? Essa dificuldade, né? Lá existem homenagem ao seu ex-ditador, como a gente tem aqui no Brasil. Aqui, pertinho, né, menos de 1 quilômetro daqui, tem um memorial ao Castelo Branco, né? Quando o Marcelo Brods, que fez uma exposição aqui, não sei se alguém de vocês estava presente, ele fez um caçarolaço do lado do memorial, porque ele falou, como que pode, vocês são loucos, vocês brasileiros, vocês homenageiam um presidente, um ditador, né? Ele convocou um caçarolaço, bateu palma lá, falou, vamos demolir isso aqui, vamos transformar isso aqui numa outra coisa, mas infelizmente não pegou, né? Porque para um argentino é impossível imaginar o maior monumento que lembre a ditadura ser uma homenagem a um dos ditadores. E é o que acontece no nosso país infeliz, né? Então, realmente, daí os artistas da memória que você me perguntou. Então, são artistas que ativam esse momento político da memória, assim, e eu acho que tem realmente é uma nova geração. Quando eu falo geração, não tem necessariamente a ver com idade, mas também tem. Como eu falei, muitos desses artistas nasceram depois da ditadura, são uma geração que tem uma relação com a cultura que passa pela internet, passa pelas redes sociais, mas passa também por uma enorme necessidade, uma vontade de ocupar o espaço público, o espaço da política, né, que no Brasil sempre foi uma coisa muito reprimida, né. Então, eles estão ocupando via arte. A arte, eu acho que é um poderoso dispositivo, né, de criação de empatia, de criação de novas narrativas, né, disso que não foi narrado, né. Enfim, podia falar muito mais, mas obrigado. Bom, quando eu penso nesses rostos, né, nessa memória e nessa relação do medo, eu acho que as imagens que o Márcio trouxe hoje pareciam uma coisa combinada, né? Porque eram muitos rostos e você vê uma sucessão de rostos de pessoas que você nunca não conheceu, quem está assistindo, né? Não quem é um culto, né? Tem uma coisa muito forte no culto. Não é o culto no sentido da máscara que se coloca como os crânios de Jericó, né? Que eram máscaras faciais com olhos para que a pessoa pudesse permanecer naquele ambiente dos vivos, né? Mas é uma forma de permanência no mundo dos vivos via fantasma, né? É um fantasma que precisa ser, é uma assombração. E são tantos rostos, né, assim, de pessoas desaparecidas, rostos que a gente, enfim, né, e rostos de pessoas que estão vivas, mas que estão nas cadeias, e que são rostos anônimos, né? São rostos de pessoas que é só mais um, né? Como aquele rapaz que estava ali de costas, amarrado e que foi linchado. Eu me lembro que quando eu vi aquela foto, eu fiquei muito impressionada com aquilo, e ainda é uma realidade muito, muito dura, muito difícil de escolher, né? Assim, de conviver, com que rostos a gente está convivendo, né? E quais são esses rostos que estão apartados da nossa visão. Como é que a gente se relaciona com isso? Não, isso é uma nova edição, mas eu sei que você já tem que eu te mandei. Mas é o seguinte, e aí eu acho que meio quer dizer, tem uma coisa que eu não concordo contigo, mas não vou discutir agora, que é a questão da anistia Claro. porque na verdade não se trata de uma continuidade. Quem está chegando e voltando do exílio
isso, porque a perspectiva de tomar o poder é muito rápida, com Arraes, Brizola, Lula, etc. Quer dizer, existe um projeto de poder da esquerda chegando que corrobora a anistia e não que se complicar, eles não chegam, então você tem uma estratégia. Tem outra coisa em jogo ali no final dos anos 80, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Eu trabalhei em 2013, em 12, 13, acompanhando os projetos de memoriais que vão ser construídos em 2014, e nenhum deles foi construído. Eu fui acompanhando a discussão e saber por que nenhum deles, quer dizer, depois... Era pra, e uma das coisas que eu percebi, e que eu tive muito receio de tornar público, né, que está nas entrelinhas do texto, é o confronto, a oposição entre desaparecido e torturado. O lugar imaginário da vítima da ditadura. Então você tem no final da ditadura, a vítima da ditadura é um torturado. Com o passar dos anos e com a Comissão da Verdade, a vítima da ditadura é o desaparecido. Isso tem, né? Tem uma das razões aparentes é que operar sobre o desaparecido esteticamente é mais fácil do que operar sobre os torturados. Então você tem os artistas vão se movendo na direção do desaparecido ao longo dos anos. E a pergunta é essa, quer dizer, e é claro que os desaparecidos são um problema muito maior na Argentina e no Chile do que no Brasil, né? Quando se a gente compara o que significou a tortura da ditadura com o que significou o assassinato e o desaparecimento, você pensa nos dois casos, né? Ainda mais que a tortura continua solta, né? Então, a pergunta é a seguinte, quer dizer, esses artistas do esquecimento ou da memória, ao aderir ao desaparecido como ícone da vítima da ditadura, com tanta frequência como a sua própria expressão, de algum modo não são cúmplices da continuidade da tortura. Porque a tortura desaparece da memória, mas desaparece das obras de arte também. Tá. O que não é verdade no final dos anos 70, porque ela está lá. Claro. Os artistas dos anos 70, como você nos mostrou. Tá bom. Não, só rapidamente com relação à anistia, é que no Brasil a anistia, simbolicamente, ela funciona na sua etimologia, né, como amnésia. Estou falando do ponto de vista simbólico, né? Agora, com relação ao desaparecimento, assim, mortos e desaparecidos, né? Quer dizer, essas imagens são dos mortos e desaparecidos. O relatório publicizou, coisa que quem pesquisava já sabia, mas publicizou, isso foi super importante, que esse número, que eles mesmos estão falando, de 434, é um número muito pequeno. Só com relação aos indígenas, numa determinada região da Amazônia, durante 2 anos, a comissão calcula 8.350 assassinatos. Quer dizer, a política de assassinar e de desaparecer foi muito maior no Brasil do que a gente tem memória. Também tem isso, viu, Maurício? Você sabe disso, né? Quer dizer que... Mas eu acho importante a gente frisar isso, porque a maioria das pessoas não sabem. A Folha mesmo, em 2014, veio aquele negócio da dita branda novamente, né? Sempre essa história de que no Brasil, né, não tem essa violência toda, quando eu acho que é o mais violento de todos, né? É tão violento que não tem nem inscrição, né? Na Argentina, eles falam em 30 mil desaparecidos, pelo menos eles inscreveram um número que é aceito pela população e por todos os partidos, né? Quer dizer, tem uma construção simbólica lá, que aqui no Brasil até isso aqui é barrado. Quer dizer, não, a nossa ditadurazinha, imagina, 430, foi a mais longa e com menos pessoas que morreram. Isso é uma mentira enorme. E também, a mesma parte do relatório, no mesmo volume, tem um capítulo gigantesco sobre o campo novamente. São milhares de assassinatos no campo. Então, quer dizer, essa construção simbólica precisa ser mudada, e nesse sentido é importante a ênfase nos mortos e desaparecidos, né? E eu entendo que as fotografias, como diz aqui a nossa amiga Gabriela, de rosto, têm um peso simbólico gigantesco, né? Tem um livro, um filme, que eu gosto muito, chileno, que se chama La Ciudad de los Fotógrafos. Não sei se você conhece, eu posso te mandar esse filme maravilhoso, sobre os fotógrafos da ditadura da época chilena. Um fotógrafo chileno foi queimado em praça pública para dissuadir os fotógrafos de fotografarem as manifestações, né? Isso aconteceu logo no começo da ditadura chilena, né?
E nesse filme, que é feito por um filho de um fotógrafo da época, esqueci o nome dele de família, ele entrevista uma senhora, né, que, na ocasião, andava com suas 5 fotos, que ela perdeu toda a família, perdeu os filhos e o marido. Né? Então, nas fotos da época, ela aparecia carregando a foto desses desaparecidos. E ela dizia que ela só tinha uma foto de família, que foi ampliada por um fotógrafo dessa AF, da Associação dos Fotógrafos Independentes, chileno, né, para que ela pudesse ir nas manifestações. E ela dizia que nenhum deles tinha documento, eles trabalhavam todos de uma maneira informal, e a única prova da existência dessas 5 pessoas eram aquelas fotografias. E ela dizia, no nosso país, não ter uma fotografia significa nunca ter existido. Eu acho essa frase assim, de uma força incrível. Porque a única prova que essa senhora tem da existência da família dela é essa única fotografia de família, que, por acaso, ela disse que uma vez passou um fotógrafo lambe-lambe na rua dela e ofereceu para fazer aquela foto. Né? Então, tem esse peso, né, dessas fotografias. Agora, a questão da tortura, você tocou num ponto super importante, porque você sabe que tem essa questão aí que a gente chama de adorniana, da representação da tortura, que é muito complicado. Né? Aparece lá no filme Pra Frente Brasil, que é de 84, lá sei eu, né? E tem uma história das representações, das mise-en-scène das torturas no cinema. Não, tem as celas. Não, o memorial ele foi todo desfigurado. Né? O memorial, quando o DOPS, né, o antigo DOPS, quando ele foi entregue para a sociedade para se transformar num centro de memória, e depois numa parte da Pinacoteca, né, ele tinha todas as inscrições nas paredes dos prisioneiros. A primeira coisa que foi feita foi pintar tudo, raspar tudo e pintar tudo de branco. Né? Então, se vocês visitam o memorial hoje em dia, eles reconstituíram essas celas artificialmente, e uma das celas eles chamaram sobreviventes que passaram ali pelos DOPS para novamente escrever na parede. Né? Não tem. Não tem assim, instrumentos de tortura, não tem nada disso. Né? Agora, aparece, por exemplo, no Martírio, não sei se vai ser discutido aqui, alguém vai falar do Martírio ao longo desses dias, é um filme que foi muito discutido, né? Que é muito importante, interessantíssimo. Tem uma cena no Martírio que ele mostra aquele grupo de indígenas que foram formados para serem soldados, que eles desfilam na formatura deles levando um índio no pau de arara. Muito orgulhosos, olha só, aprendemos a torturar. Eles achavam aquilo a coisa mais normal do mundo, porque era a coisa mais normal do mundo. Né? Então, a gente vê que aqui e ali aparece, né, essas marcas da tortura, mas você tem razão, é uma questão que é um grande desafio estético, né, porque põe essa questão do gozo, de como fazer essa mise-en-scène da dor. Né? Fazer a mise-en-scène, fazer o luto, o trabalho, né, essa questão que você estava falando a partir do belting, é um outro tipo de desafio. É uma pergunta muito boa. Absorver aqui o que está acontecendo, ver o Norval falando sem ele estar aqui, que é muito simbólico, né, dele mesmo, do que ele pensa, fantástico. Queria agradecer muito a fala da Gabi, linda, né, uma fala super bonita, as imagens, a escolha das imagens, pelo pessoal que fez a seleção, e é por aí que eu queria te provocar, porque você termina a tua fala falando de uniformidade do rosto, na verdade, e o que a gente viu aqui é uma pluralidade de rostos, né? Então, a provocação era um pouco nesse sentido. Para o Márcio, eu queria perguntar se o artista hoje ainda é anticapitalista e se a arte hoje ainda irrita. Concorrendo ao livro aqui. Márcio, eu posso... Tá. Não, eu vou ser rápida. O que eu quis dizer de uma tentativa de uniformização é uma parte do trabalho que eu acho que a gente viu muito fragmentada, que é no sentido das maquiagens e das cirurgias faciais, que tem uma perseguição por uma uniformidade. E também nos aplicativos de celular, quando você vê embelezamento facial, é sempre em cima de um determinado tipo de rosto. Né? E vi várias
programas no YouTube, enfim, mostrando pessoas, na Coreia, principalmente, aumentando o tamanho dos olhos, né, maquiagens que fazem todo um sombreamento, a técnica chama contour. Essa técnica de contour é uma técnica que, inclusive, eu estava conversando outro dia com o pessoal das travestidas, eles, às vezes, usam até super bonder, para o nariz ficar fino. E também uma coisa de ficar mais claro aqui, uma coisa de iluminar mais para cá, enfim, tem toda uma coisa dessa tentativa aí de um rosto que acaba ficando um rosto muito parecido, como aquela moça que faz uma maquiagem e depois um menino que está saindo da adolescência também já considera o rosto dele como cheio de imperfeições, né? São maquiagens que são feitas com muitas camadas de produtos e que as pessoas vão mostrando, vão vendendo esses produtos, e a gente já tem isso, assim, crianças já usando isso, né, usando corretivos, enfim, e usando todo esse aparato que acaba trazendo, em vez de trazer essa pluralidade de rostos, que é o que a gente tem, de fato, é uma tentativa de uniformização de um tipo determinado de rosto, né, assim, mesmo na face negra, na pele mais escura, já tem um tipo de maquiagem que favorece alguns traços e que a boca fica maior. Quem quiser entender o que eu estou falando, pode olhar a Kim Kardashian, que eu também que eu não sabia quem era e que não, eu não sabia quem era, e aí depois eu já descobri até que a irmã da Kim Kardashian já fez uma cirurgia para ficar a cara da Kim Kardashian. E todas as pessoas que fazem essa maquiagem, elas ficam a cara da Kim Kardashian. Então, tem vários tutoriais para virar a Kim Kardashian. E vários tutoriais para virar também outras artistas de cinema. Tem um tutorial que é super famoso entre os árabes, da Mônica Bellucci. Tem uma maquiagem Mônica Bellucci, então é nesse sentido e no sentido dos aplicativos. Mas se você quiser, depois eu te passo, tá, Márcio? Então, não dá para generalizar, né, Márcio Xará? Na verdade, eu acho que existem tudo quanto é tipo de artista, inclusive artista que é a favor do Bolsonaro, não é impossível. Não conheço nenhum, felizmente. Mas eu acho que, por outro lado, uma coisa que a gente percebe, né, frequentando a cena artística, né, no Vídeo Brasil, por exemplo, tinha um predomínio muito claro, né, de artes de produção artística com um ponto de vista muito crítico. A questão ecológica também muito forte, quer dizer, uma visão muito mais global, não é só anticapitalista num sentido assim pequeno do sistema econômico, mas de toda a destruição que isso tem provocado, né? Eu acho que tem sim um movimento das artes no sentido de mobilizar o público. Óbvio que algumas artistas conseguem mobilizar mais que outros, isso é normal, mas eu acho que existe esse desejo pairando no ar, né? Essa vontade de alguma maneira, intervir, né? Não ser mais aquela arte que estava na Torre de Marfim, não ser a arte bela, não ser a arte inofensiva, né? Inclusive, eu não sei se aquele resumo que a gente passou aqui está publicizado, mas eu começava falando isso, né? Para o Kant, a arte tinha que ser inofensiva, né? Harmlosigkeit der Kunst, né? Ou então ele falava também de uma arte que é desinteressante. É engraçado, né? Para o Kant, não pode ter interesse na arte. A arte tem que ser uma coisa desinteressante, né? Você não pode, ela tem que ser passível de um juízo objetivo, portanto, né? Aquela coisa do subjetivo objetivo kantiano. Mas não é mais de nada disso que se trata. Eu acho que a gente teve uma virada agora, nas últimas 3 décadas, talvez desde as neovanguardas, isso está mais ou menos claro, eu diria, dos anos 60, né? Onde tem justamente se reativa esse lado que o Benjamin chamava de arte projétil, arte que vai justamente comover no sentido de produzir, de visar uma transformação. Só rapidamente aqui, teve no paralelo ao Vídeo Brasil, teve uma exposição Somos Todos Negros. Não sei se alguém aqui viu essa com a curadoria do Daniel Lima, e lá tinha uma obra do Jaime Laureano, que eu passei rápido aqui, né, que se chamava justamente Democracia Racial, né,
que é uma obra enorme, onde ele vai justamente refazer o mapa, né, da construção das etnias brasileiras e desse esquecimento novamente, né. Essa curadoria do Lima era muito interessante. Ele convidou artistas negros que trabalham com a questão racial, né, e de uma maneira muito criativa. Todos têm um engajamento tanto da luta, né, pela bandeira, né, da negritude, como também de uma maneira muito clara, né, se estabelece uma relação entre a nossa cultura, que gera esse tipo de homogeneização, né, que leva a essa estetização destruidora do outro, que faz parte também do dispositivo racial, né, racista, desculpa, né. Então, quer dizer, nesse sentido também tem uma relação muito clara, quer dizer, essa questão da homogeneização, e o Jaime justamente é um artista muito antenado para pensar historicamente essas questões aqui no Brasil, né.